Você está assistindo Contra a Cultura, o seu estudo diário da lição. Estamos de volta mais um dia, continuaremos estudando aí sobre os conflitos. Aliás, conflito que aparentemente é algo bem comum, né? Quando eu entrei para a igreja, eu achei que fosse algo somente da nossa era, da nossa época, né? Tá no fim dos tempos e acontece conflito, e a gente vai começar a ver problema dentro da igreja. Aí quando eu comecei a conhecer mais a Bíblia, eu percebi que os conflitos vinham de antes, desde o começo, desde a igreja primitiva, já tinha problema de conflito, né? A gente vê ali nas cartas aos Coríntios, quando Paulo escreveu, aparentemente tinha uma divisão ali. As pessoas estavam com um conflito, estavam com um problema. Uns estavam tendendo para o lado de Paulo e outros estavam indo para o lado de Apolo, como se eles estivessem falando coisas diferentes, né? E Paulo escreveu, falou, não, Jesus por um acaso tem alguma divisão? Jesus é dividido? Não, é o mesmo. É como se fosse hoje a gente ter um pastor mais alegre e um pastor mais tradicional, né? Deus não pode utilizar as duas formas, ele tem que utilizar somente uma forma, ou ele tem que ser tradicional, ou ele tem que ser alegre. Ele não pode utilizar as duas formas, tanto uma forma mais tradicional como uma forma mais alegre, né? A gente não pode limitar o poder de Deus, né? E em Gálatas o problema era um pouquinho maior, porque Paulo estava sendo acusado de estar indo contra, né, a Deus, indo contra os apóstolos. Eles começaram a levantar isso, falando, não, Paulo não é apóstolo, ele está indo contra, está falando ao contrário do que os apóstolos falavam, né? E ele quis mostrar que não, ele não estava indo contra, muito pelo contrário, ele expôs a vida dele, mostrou o que aconteceu na vida dele, o que ele passou, que ele foi perseguido, que ele foi preso, tudo em nome de Jesus, a transformação que Deus fez na vida dele. Ele mostrou ali na carta de Gálatas o que estava acontecendo, né? E se a gente for trazer para hoje, qual será que é o principal motivo, né, dos conflitos dentro da igreja? Qual que é o principal problema? O que acontece para gerar um conflito? Na minha opinião, a maioria das vezes é o ego, é a minha vontade. Se não for de acordo com a minha vontade, aí vai ter problema, né? Muitas vezes a gente não quer uma união, cada um ceder um pouquinho. Não, tem que ser a minha vontade. Se não for a minha vontade, aí vai gerar problema. Às vezes eu fico me perguntando, quando cada um decide do seu lado, aonde que fica Jesus nessa história, né? De que lado que está Jesus? Porque tem um lado de uma pessoa e tem o outro lado. E onde que fica Jesus? Sempre que a gente vivenciar algum conflito, a gente vivenciar algum problema hoje, a gente tem que perguntar, onde estaria Jesus? Será que Jesus estaria no meio desse conflito? Será que Jesus está de acordo com uma opinião apenas? Sempre que a gente tiver um conflito, a melhor coisa que tem que ser feita é orar a Deus, pedir a orientação de Deus para que Ele direcione para o caminho certo. E é isso que eu recomendo para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Você está assistindo Contra a Cultura, o seu estudo diário da lição.